Bom, aqui nós vamos começar então a entender um pouco sobre o que nós temos aqui no Power Query. É importante que você entenda exatamente como que as coisas funcionam aqui, tá? Não se preocupe em querer fazer, se preocupe em conhecer e entender o que você está fazendo, é muito mais importante. Aqui nós temos a nossa planilha, ela está aqui atrás, pronto. Na planilha nós temos os dados que nós estamos carregando lá no Power BI. Então os dados estão aqui, eu vou até fechar a planilha, né? É importante que a gente feche essa planilha para que ela não fique aí, não atrapalhe aí, né, no caso, o seu tratamento de dados. Existem algumas pequenas situações que a gente pode permanecer com a planilha aberta, mas é melhor você evitar. Bom, aqui nós temos qual é a consulta que eu tenho. Então aqui no canto direito é a consulta vendas, que é aquela tabela vendas que nós importamos. Aqui nós temos uma cópia daquela tabela, né, que a gente importou. E aqui do lado, quais são os tratamentos de dados que ele fez. Isso é bem simples, nem vou entrar em muito detalhe aqui com vocês, porque aqui é apenas uma introdução. Bom, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, nós vamos fazer duas coisinhas aqui. Primeiro, se você observar, na coluna cidade, nós temos aqui o nome da cidade São Paulo está errado. E eu vou corrigir isso aqui. Como que eu corrijo? Quero que vocês observem aqui que nós temos 3 etapas aplicadas. Agora eu vou vir aqui no São Paulo, vou clicar com o botão direito em qualquer um dos São Paulos que esteja errado e vou em substituir valores. E aqui eu estou falando para ele agora o seguinte, olha, eu quero que você corrija aí São Paulo por este São Paulo. Deixa eu escrever certinho aqui. Este São Paulo por este São Paulo. Né? Quando eu der um OK, eu quero que vocês observem aqui as etapas. Olha só, dei um OK. Pronto, ele adicionou uma etapa a mais aqui. Ou seja, isso é um tratamento de dados. Essas são as etapas que ele vai fazer. E observe que o São Paulo já está corrigido aqui. Se eu clicar na etapa anterior, olha só, o São Paulo volta a aparecer errado, porque nessa etapa aqui ele não estava corrigido. E sempre que vocês forem fazer algum tratamento novo, cliquem na última etapa aqui. Prontinho, então o São Paulo está arrumado. E o interessante é, quando eu cliquei em qualquer São Paulo aqui e eu alterei, ele registrou que vai fazer isso para a coluna inteira. Então se lá no Excel eu tenho aqui, deixa eu voltar no Excel. Eu fechei a planilha. Mas se lá no Excel eu tenho 1000 linhas e entrarem mais 10 linhas, ele vai arrumar dessas 10 linhas também. Se entrar mais 300.000 linhas, ele vai entrar também para as 300.000 linhas, porque ele está tratando coluna inteira. Então esse é um outro ponto interessante do Power Query que você deve se preocupar aí. Bom, o que mais? Nós temos aqui no final uma coluna chamada quantidade, outra coluna chamada valor unitário. Nós temos que observar se as duas colunas estão com o símbolozinho de número aqui, esse 1, 2, 3, olha, porque aí ele está dizendo que isso aqui é um número, isso aqui é um número. Se não estiver, a gente pode mudar. Por exemplo, valor unitário pode ter centavos? Se puder, eu venho aqui e posso colocar ele como número decimal, por exemplo. Né? Mas nós já temos uma etapa aqui chamada tipo alterado. Essa etapa fez isso para a gente. Se a gente vier na etapa navegação, tudo aqui antes era ABC123. Ou seja, esse aqui é um formato geral. Ele não sabe o que é. A etapa tipo alterado analisa coluna por coluna, identifica o que nós temos e coloca aqui o que é quantidade, o que é valor unitário. Ele coloca como número o que é texto, ele vai permanecer aqui a departamento. Então ele já deixou aqui para número para a gente. Bom, e se eu quisesse mudar isso aqui? Vamos supor que depois dessa etapa eu quero mudar. Eu quero colocar isso aqui como valor decimal, número decimal. Posso simplesmente vir aqui e mudar para decimal. Ele vai gerar uma outra etapa chamada tipo alterado 1, que eu poderia inclusive ter aproveitado essa aqui, mas eu não quero complicar muito. E a quantidade eu também vou mudar aqui para número decimal. Ao invés de criar uma terceira etapa em seguida, ele aproveitou a mesma etapa aqui e já fez. Ele colocou aqui nessa barra de formas, que vocês conseguem ver. Então ele está alterando aqui valor unitário para number, quantidade para number. Esse aqui é o código que a linguagem M, que é a linguagem do Power Query, gera automaticamente. Então você não precisa programar, que ele gera isso aqui sozinho. Então ele já fez isso para a gente. O que eu quero fazer aqui agora? Eu tenho a coluna da quantidade, eu tenho o valor unitário,
mas eu não tenho a coluna do valor total. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar a coluna da quantidade, vou clicar no Ctrl, vou segurar aqui o Ctrl e clicar em valor unitário, selecionei as duas colunas, agora pode soltar o Ctrl. Eu quero criar uma coluna que seja multiplicação dessas duas colunas. E aí para isso a gente vai aonde? Aqui na guia adicionar coluna, e se as duas colunas estiverem como numéricas, aqui esse botão do padrão vai estar habilitado. E olha que eu tenho aqui, multiplicar. Quando eu clicar aqui, olha só, ele criou uma coluna para mim chamada multiplicação, que está fazendo a multiplicação de um valor pelo outro. Olha que tranquilo, bem simples, né? Eu posso também vir aqui, direto no cabeçalho, clicar duas vezes, alterar o nome dessa coluna, ou quando vocês tiverem um pouco mais de familiaridade com a linguagem M, vocês vão ver que aqui no próprio cabeçalho, aqui na barra de formas, na verdade, ele já criou o código da linguagem M, e aqui, entre aspas, ele colocou o nome da coluna. Então ele já falou, ó, essa coluna vai se chamar multiplicação, e para cada linha ele vai multiplicar a quantidade pelo valor unitário. E vai manter no formato numérico. Então, vocês estão vendo que ele fez isso sozinho. E eu vou falar para ele aqui, ó, eu quero que essa coluna já se chame valor total. Vou dar um Enter. Observe agora que essa coluna já se chama valor total. E eu não tive que fazer uma etapa nova, porque quando a gente clica duas vezes aqui, altera o nome, dá um Enter, ele cria uma etapa a mais. Quanto menos etapas, melhor. Bom, nós já temos aqui o tratamento de dados básico, suficiente para que a gente possa começar a criar o nosso painel. Né? Depois a gente dá aquela verificada, do mesmo jeito que eu falei aqui, para você verificar números, verifique também se colunas de datas estão com o calendáriozinho de data aqui. Isso é muito importante, senão vai chegar lá no Power BI e você não vai conseguir fazer nada com isso. Então, verifique isso aqui também, que isso vai ser muito importante para você. Feito isso, agora na próxima aula a gente vai entender como funciona o processo de mandar os dados para o Power BI. Fica aí, hein?